Vamos dar continuidade à análise do processo executivo. Pelo que eu me lembre, nós devemos tratar sobre os procedimentos executivos. Se alguém puder me confirmar isso aí, por favor, seria interessante. Mas foi isso que eu anotei aqui, salvo erro ou omissão, é isso que nós temos que ver. Sendo o nosso objeto de estudo agora, os meios de defesa do executado, a querida colega Yara ajudou ali. O que nós temos que fazer agora é tratar dos, exatamente, impugnação e exceção, impugnação e embargos à execução, além da exceção de pré-executividade, com o que nós tínhamos de importante para ver quanto a isso. Agora é o seguinte, então o tópico consiste na análise, deixa eu marcar aqui, nós vamos passar a ver os procedimentos executivos. Porque vejam, nós temos considerações que são teóricas, dogmáticas a respeito da tutela executiva, e nós fizemos isso aqui, a torta e a direito, falamos sobre o conceito, a espécie, a natureza de execução, o tipo de norma, os requisitos, os princípios, patrimonialidade, agressividade, responsabilidade patrimonial, meio de dever. Vimos bastantes institutos relacionados, competência, legitimidade, relacionada à teoria geral da execução, vamos assim dizer. Primeira parte da disciplina. Segunda parte da disciplina são os procedimentos executivos. E aí eu falei com os senhores, salvo engano, na primeira aula, a ideia é que fique bem dividido. Geralmente dá para fazer assim. Às vezes não, às vezes fica um pouquinho desequilibrado, mas acho que nós estamos num bom caminho. Dedicamos metade da aula. Hoje é a 10ª aula de 15 ou de 16. Mas nós perdemos uma aula, 2 aulas, sei lá, agora já... Acho que foram 2 aulas que nós perdemos. Então, desconsiderando essas aulas, mas vamos ganhar, né? Acho que foram 2 aulas que nós perdemos, mas não vamos ganhar essas 2 aulas. Por quê? Porque não vai ter prova, não vai ter uma pausa para P1, nem para vista de prova. Então, está tudo sob controle. O que nós devemos ver agora são os procedimentos executivos. Os procedimentos executivos, como acontece na tutela cognitiva, ele também se divide em procedimento comum e procedimento especial. O procedimento executivo comum, ele sofre variação. Já falei isso para vocês na primeira aula, quando da apresentação da disciplina. Os procedimentos, o meu não travou não, o meu está rolando aqui normalmente e acho que está indo bem. Moisés perguntou ali se travou. Alguém que possa me dizer se travou? Posso fazer um teste aqui, abrindo uma página da internet para ver se funcionou. Se funciona. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se consigo abrir a página do TJ. Aí tá indo normalmente. Minha internet está funcionando satisfatoriamente. Eu acho que deve ser uma questão, portanto, local aí, tá? Para mim tá normal, aqui não, tá ótimo, então é isso. Então tá indo. Áudio tá legal, a imagem tá parada. Eu acho que, enfim, não é nada comigo não, deve ser alguma coisa com sua conexão local aí, tá, amigo? Enfim, o procedimento comum da tutela executiva, ele sofre uma variação de acordo com 2 elementos. Então nós vamos ter que combinar, de um lado, a natureza da obrigação e, de outro lado, a natureza do título. Título executivo. Então é assim. Nós vamos começar pela obrigação, salvo engano, a obrigação de entrega de coisa. Então a primeira, obrigação de entrega
de coisa. Nós vamos começar, em primeiro lugar, pelo processo de execução. Quando se diz processo de execução, os senhores sabem, título executivo extrajudicial. E depois veremos o cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é a fase executiva do processo sincrético, título executivo judicial. Então tá aí, cumprimento de sentença, título executivo judicial. Uma obrigação, 2 procedimentos, a depender da natureza do título. Nós vamos começar, fiz uma besteira aqui, peraí, nós vamos começar hoje a tratar desse procedimento. Mas aí, continua. Nós temos, depois nós veremos, a obrigação de fazer. A obrigação de fazer, nós teremos um procedimento, um terceiro procedimento para o processo de execução, quarto procedimento para o cumprimento de sentença. Aí, mesma coisa, obrigação de não fazer. Já será o quinto procedimento, processo de execução. Sexto procedimento, cumprimento de sentença. E aí, por fim, nós teremos a obrigação de pagar quantia. Teremos um procedimento, que já é o sétimo, processo de execução, título executivo extrajudicial. Um outro procedimento, já é o oitavo, cumprimento de sentença. Tudo isso aí, meus amigos, são procedimentos comuns. É porque para cada situação você vai ter um título ou outro e você vai estar executando uma obrigação ou outra. Então nós temos um procedimento comum, que é o procedimento padrão, que é o procedimento modelo, que é o procedimento tipo e por aí vai. Depois nós veremos os procedimentos especiais. Nos procedimentos especiais nós teremos um nono procedimento, que é a execução em face da fazenda pública, que também vai se dividir por título executivo judicial e extrajudicial, mas aí a diferença é muito irrisória. Vou até deixar assim de uma vez só. Um próximo procedimento especial é a execução de prestação alimentícia, descumprimento de obrigação de pagar alimentos. E um 11º procedimento especial, como vou enganar os senhores, geralmente não dá tempo de ver, porque já deu para ver que é bastante coisa, que é a execução fiscal. Aí, enfim, tem bastante coisa minha na internet aí disponível, tem no meu livro, para os senhores brincarem. Se der tempo, a gente dá uma pincelada aí de modo geral. Muito obrigado, viu? Vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Tem o suporte aqui da área administrativa, que fez o favor de tirar aqui a minha configuração. Onde é que está? Você se lembra? Do lado de cá. Do lado de cá. Muito obrigado. Entendeu? Depois eu vejo aqui. Bom, então é isso, pessoal. Vamos voltar aqui. A gente vê o que dá para ver. São esses procedimentos aí que nós temos para tratar. E, veja, se a primeira parte é a parte dogmática, ela leva em consideração aspectos, conceitos teóricos, a segunda parte, que é essa que nós estamos aqui a analisar agora, ela leva em consideração, toma como paradigma conceitos práticos, conceitos eminentemente práticos. No que consiste a ideia de procedimento? Procedimento equivale ao quê, meus amigos? Procedimento é a sequência ordenada de atos processuais. Então, basicamente, o que nós veremos, tudo bem, vai ter uma aula ou outra que vai ter uma consideração mais teórica e tal, mas, de modo geral, nós veremos a sequência e a ordem dos atos processuais executivos. A sequência e a ordem dos atos processuais executivos. É isso que nós deveremos analisar na segunda parte do semestre. Sem se descurar
de que em um momento ou outro vamos ter que relembrar conceitos teóricos. Claro que a teoria serve para servir de suporte à prática. Disso não se pode ter nenhuma dúvida. Bom, vamos ao que interessa. Me perdi aqui porque vou me achar. Um momentinho só que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, aí atrapalha, mas vai dar certo. Bom, vamos lá, vamos seguir. Um tópico que nós devemos ver, ainda em caráter introdutório, o primeiro item que eu quero ver com os senhores é o do artigo 523, salvo engano, deixa eu ver. Não, me perdi aqui. É o 513. Por isso. 513. Vou fazer algumas considerações aqui relacionadas a um aspecto introdutório ainda, portanto, relacionado aos conceitos de cumprimento de sentença, que trata da fase executiva do processo sincrético. O que eu vou falar aqui serve de um modo geral para todos os cumprimentos de sentença. E aí, quando for o caso, a gente diferencia. Só aspectos ainda introdutórios. Quer ver? Olha aqui. Quero chamar a atenção dos senhores quanto ao 513, parágrafo 1º. Esse é o primeiro dado importante, porque eu vou lembrar isso em cada um dos procedimentos, claro. Quando for o cumprimento de sentença, a gente já vê aqui logo de uma vez, para não precisar ficar repetindo sempre. Olha lá. E é uma novidade do Código de 2015 que é relevante, interessante. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. Nós falaremos sobre o cumprimento provisório. Isso é final, lá na obrigação de pagar a quantia. Tá? Então, esqueça essa parte aí de provisório ou definitivo. O que esse dispositivo está dizendo? O cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, far-se-á a requerimento do exequente. Significa dizer que o início da fase executiva, a fase executiva, no que consiste a fase executiva? É o cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença do processo sincrético. A fase executiva, ela começa de ofício, então ela terá o início de ofício em todas as obrigações que não sejam a de pagar quantia. Que o dispositivo está dizendo que, em relação à obrigação de pagar quantia, a fase executiva do processo sincrético será a depender de requerimento do exequente, do interessado. Uma leitura contrário senso revela, portanto, que o início será de ofício nas obrigações de entrega de coisa, nas obrigações de fazer e nas obrigações de não fazer. Isso é um dado relevante, ainda em caráter embrionário, ainda em aspecto introdutório, que nós vamos voltar em várias passagens em cada um dos procedimentos. Tá? Então, o requerimento executivo ele é imprescindível quando se trata de obrigação de pagar quantia. Também quando a gente fala em cumprimento de sentença, que é o processo, que é a fase executiva do processo sincrético, nós devemos ter em mente o que consta do parágrafo 2º, também desse artigo 513. 513, parágrafo 2º, tá aí. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Então é o seguinte, isso é muito importante. Muito importante. Nós vimos que o processo sincrético tem uma fase cognitiva, aí e vem a fase executiva. Vimos que pode começar de ofício, a fase executiva, nas obrigações que não sejam de pagar quantia, e vimos
que na obrigação de pagar a quantia tem que ter um requerimento. Aqui que nós estamos analisando, lá no parágrafo primeiro, o que nós estamos tratando é do início, portanto. Início do... Vamos fazer um acordo? CS é cumprimento de sentença, tá? É contra o strike, não. Início do CS. Início do cumprimento de sentença. Vai iniciar. Uma coisa é o procedimento ser iniciado. Uma outra coisa é começar a contar o prazo do devedor para cumprir a obrigação. Vai começar de ofício nas obrigações não pecuniárias, vai começar requerimento do exequente nas obrigações pecuniárias, e olha o parágrafo 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Então, quando a sentença fixa a entrega do carro em 30 dias, não é 30 dias a contar da sentença. Até porque os senhores já viram, tem recurso. Aí poderia pensar, então é do trânsito em julgado. Não é 30 dias a contar do trânsito em julgado. É 30 dias a contar da intimação para cumprir a obrigação. O devedor foi condenado a pintar o Maracanã em 180 dias. Sei lá, em 190 dias. Pintar o Maracanã em 90 dias, seria razoável. Não são 90 dias da prolação da sentença. Cabe recurso. Não são 90 dias a contar da decisão do relator que nega efeito suspensivo. Não. Não são 90 dias a contar do trânsito. Não é nenhum outro marco temporal que não seja a intimação do devedor. E muitas vezes, pega um advogado banana, ganha o processo e fica parado lá. Tem que fazer o processo andar. Mesmo que o processo possa começar de ofício, né? Obrigações não pecuniárias, tudo que o juiz pode fazer de ofício, você pode pedir. Ali o que o parágrafo 1º está dizendo é que nas obrigações pecuniárias não vai avançar, a não ser que o exequente bata na porta do judiciário e peça para andar. Agora, nas outras, o juiz pode fazer andar de ofício, mas não fez. Não fez, o que você como advogado tem que fazer? Tem que peticionar, pedindo para que seja intimado o réu. Enquanto o devedor não for intimado, não começa a contar o prazo. E ele é intimado como? Tinha uma discussão no código anterior, que era uma discussão homérica, insuperável, variações jurisprudenciais, que no sentido de em um momento que era na pessoa do advogado constituído, e em outro momento defendia-se que era na pessoa do próprio devedor. A grande discussão que envolvia aqui essa questão era o seguinte: o advogado é intimado, a parte é intimada por intermédio do advogado quando o ato a ser cumprido é um ato de natureza eminentemente processual. Então, prazo para contestar, prazo para se manifestar de modo geral no processo, prazo para apelar, a publicação em nome do advogado. Os senhores sabem bem disso. Mas por que é assim? Porque quem vai cumprir esse ato é o advogado. Ok? Ok. E esse prazo que nós estamos aí a analisar, o prazo para o cumprimento da sentença, é um prazo processual? Essa que era a discussão. Porque exige-se intimação pessoal quando o ato a ser cumprido é de natureza material. Então, 90 dias para pintar o Maracanã. Quem vai pintar, advogado? 20 dias para entregar o carro. Quem vai entregar o carro? Quem vai entregar o medicamento é o advogado? Então havia uma discussão se não deveria ser na pessoa da parte. Intimação pessoal, portanto. A jurisprudência foi cambiante, variou, até que prevaleceu o entendimento que nós temos aí esposado nos incisos. Olha lá, estamos no parágrafo 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Inciso 1º. Pelo Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos. Então, havendo advogado constituído nos autos, a intimação dar-se-á na pessoa do advogado. Dito de uma outra forma, não é necessária a intimação pessoal da parte. Ok? Agora, atenção, calma. Vamos voltar aqui. Tendo advogado constituído nos autos. Aqui, parágrafo 4º. Olha o parágrafo 4º. Se o requerimento, aqui alude o parágrafo 1º, então obrigação de pagar a quantia,
for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com a R, encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto nos parágrafos tal de comunicação do ato lá, 274, parágrafo 3º. Aí, pouco importa. O que importa aqui é o seguinte, a regra qual é? A intimação para o cumprimento da decisão na pessoa do advogado. Parágrafo 4º. Se essa intimação foi até 1 ano, né? Porque você não vai sacrificar o advogado de ficar acompanhando o processo ad eternum. Quanto tempo a parte pode demorar para dar início à fase executiva? O mesmo prazo da prescrição. Imagina a prescrição de 10 anos. O cara ganhou, já se passaram 2, 3, 4, 5 anos e não começa a fase executiva. Vai forçar o advogado a ter essa responsabilidade de ficar acompanhando esse processo, porque é mais responsabilidade. Pode ser, o processo está parado, a princípio não tem problema nenhum, se você é o devedor. Mas tem que dar uma olhada lá, né? Vai que o processo está correndo e você não está sabendo. Tem que alegar nulidade e tudo mais. O que a lei quis dizer, portanto, com esse parágrafo 4º? Advogados, fiquem tranquilos. Vai ser intimada a parte no seu nome, uma publicação em seu nome no Diário Oficial, só até 1 ano. Então vocês não vão precisar ficar acompanhando o processo eternamente. Basicamente isso, tá? Vamos voltar ao parágrafo 2º. O inciso 1º foi publicação no DO. Olha o inciso 2º. Também vai ser por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4º. Então, inciso 1º, na pessoa do advogado. Inciso 2º, se o advogado, se a capacidade postulatória for Defensoria Pública, não é para intimar na pessoa do defensor público. É para intimar a própria parte, por carta com aviso de recebimento. Por quê? Para dar uma colher de chá para os defensores. Estão muito assoberbados. A comunicação do defensor com hipossuficiente nem sempre é fácil. Você não consegue comunicação. Então a lei dá uma colher de chá. Ou quando não tiver procurador. Réu, revel, quando o cara abandonou o processo, o que faz? Vai fazer a intimação por carta com aviso de recebimento, porque uma coisa é o réu ser revel, outra coisa é o endereço dele ser desconhecido. Então se o réu for revel, o advogado não está atuando. Mas se em algum momento no processo aparecer o endereço dele, manda com carta. Se não, inciso 4º. E aí, por fim, o parágrafo 3º. Por meio eletrônico, quando, no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. O que o artigo 246 diz? Trata da citação. 246 trata da citação. As modalidades de citação. O que o parágrafo 1º diz? O parágrafo 1º impôs um dever acessório às empresas. Olha lá. Então, tirando microempresa e empresa de pequeno porte, as empresas público e privadas, então qualquer empresa, tirando ME e EPP, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, para o portal, para o e-mail que elas cadastraram. Então essa é a obrigação instituída pelo artigo 246. Então está analisado aí o 513, não, faltou o inciso 4º. 513, parágrafo 2º, inciso 4º, que é a citação por edital. A intimação por edital, né? Então, vai ser intimado por edital. Como eu botei em outro dispositivo, deixa eu voltar aqui, ó. Artigo 513, parágrafo 2º, inciso 4º. A intimação dar-se-á por edital quando citado na forma do artigo 256 tiver sido revel na fase de conhecimento. Então, quando houver revelia na fase de conhecimento, e o 256 trata também da citação por edital. Então, se ele foi citado por edital na fase de conhecimento e ficou revel, ele é citado por edital na fase também de cumprimento, intimado,
por edital na fase de cumprimento de sentença. Ok? Então tá aí visto o que nós temos de mais importante. Só uma última observação introdutória e também importante. Na verdade é uma recordação. Isso aqui nós já falamos em diversas passagens. Ó, artigo 515 trata dos títulos executivos judiciais. Artigo 515, título executivo judicial. Olha o parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 6º a 9º, sentença penal condenatória transitada em julgado, sentença arbitral, decisão interlocutória estrangeira e sentença estrangeira, são essas as hipóteses, o devedor será citado no juízo civil para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Então vai ser para cumprimento de sentença. Mesmo essas hipóteses não sendo originadas no juízo civil, mesmo não havendo uma fase anterior cognitiva, o processo prossegue por cumprimento de sentença. Nós teremos um novo processo. O que é um novo processo? É um novo processo porque não teve fase cognitiva prévia. Vai ser um novo processo que vai ensejar a necessidade de citação, como está ali previsto. No entanto, nós estamos vendo aqui o procedimento, né? No entanto, o procedimento a ser adotado é do cumprimento de sentença. Vai ser um processo de execução autônomo, vai ser um processo que vai ter dentro dele só execução, mas não vai seguir a técnica chamada processo de execução. É um processo de execução que segue a técnica do cumprimento de sentença. Isso nós falamos largamente ainda no momento em que tínhamos aulas presenciais. Ok? E aí, como não poderia deixar de ser, tem uma previsão, deixa eu achar aqui. É o 513 caput. O 513 caput. É a última, acho que agora sim é a última. Tem aqui, tem lá no título 4º do código também. Vou botar aí. 513. O cumprimento de sentença será feito segundo as regras desse título. O nome do título é cumprimento de sentença, então é óbvio. Observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2º da parte especial desse código. O que é que esse dispositivo está dizendo? 513 trata do cumprimento de sentença. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o cumprimento de sentença vai seguir o capítulo do código chamado cumprimento de sentença, mas vai aplicar naquilo que não foi incompatível o livro 2º, que é o processo de execução. Então tudo que nós vimos aqui até agora foi a grande maioria, foi lá da parte dos 700 e qualquer coisa, 789 e tudo mais do Código de Processo Civil, que é a do livro 2º. Esse livro 2º que ele fez menção ali, livro 2º, é igual ao processo de execução. Título executivo extrajudicial. Então, naquilo que for silente o código aqui na fase do cumprimento de sentença, nós vamos aplicar lá o processo de execução. Tem um dispositivo lá também que inverte, é o 700... É o 771, o primeiro. 771. Até botar aqui, vou botar completo. Que ele fez menção ao livro 2º. Vamos ver. 771, parágrafo único. Vamos ler tudo isso não, tá? Só para vocês verem lá, livro 2º do processo de execução, como eu tenho falado com os senhores, processo de execução. Da execução em geral, disposições gerais, esse livro regula o procedimento de execução, fundado em título extrajudicial, blá. Segue aí. Aplicam-se... E suas disposições aplicam-se também no que couber aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença. Aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença. Então, o 771 caput está convalidando aquilo que foi dito lá no 513 caput. Você vai aplicar o livro 2º a eles lá. Aí olha o que diz o parágrafo único, o contrário. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do livro 1º da parte especial, que é lá da tutela cognitiva / cumprimento de sentença. Então é o seguinte, no silêncio de um você aplica o outro. É basicamente isso, aplicação subsidiária de uma regra em relação à outra. Sempre que se fala em aplicação subsidiária, os senhores se lembram bem, é naquilo que
não forem compatíveis, no que couber, né? E aí, né, eu sou um mentiroso irrevertido, não consigo parar de mentir, mas agora é verdade, a última informação dessa parte geral. Os senhores vão ver que a última informação, já meio que preparando a análise do procedimento em específico. Nós vamos começar a analisar os procedimentos e vamos começar, como eu disse, pela obrigação de entrega de coisa. E nós vamos, na entrega de coisa, assim como eu botei ali para os senhores na ordem estabelecida, nós vamos começar pelo procedimento do título executivo extrajudicial, ou seja, do processo de execução. Por que isso? Então nós vamos começar pelo livro 2º do processo de execução, vamos analisar lá o capítulo dele que fala do procedimento da execução para a entrega de coisa. Nós analisaremos o procedimento e depois vamos analisar o cumprimento de sentença. E na obrigação de fazer? Na obrigação de fazer, mesma coisa. Nós vamos analisar inicialmente o processo de execução, título executivo extrajudicial, passou um bicho aqui, e depois nós vamos para a fase de cumprimento de sentença. E vamos fazer isso em todos, do procedimento comum. A exceção vai ser nos procedimentos especiais, e que nós vamos inverter a ordem. Mas por que nós faremos assim? Primeiro vamos analisar o processo de execução, título executivo extrajudicial, para depois ver naquela obrigação o cumprimento de sentença. É porque lá no processo de execução a regulamentação é mais exaustiva. De modo que é basicamente o seguinte, definindo o procedimento do processo de execução, não vamos aplicar um ao outro naquilo que é compatível e tal. Quando a gente for ver o cumprimento de sentença, já está basicamente visto. Nós só vamos adaptar. Se a gente fizesse o inverso, começasse pelo cumprimento de sentença, que é mais curto, ia ficar o cobertor de fora. E aí não faz sentido. Então a gente vê primeiro o mais extenso, que aí ao analisar um procedimento, já analisamos 2. Tá? Então é isso. Vamos ver. Provavelmente a gente termina... Provavelmente não, certamente nós vamos terminar o procedimento para execução de entrega de coisa hoje. Vamos lá. Tendo feita toda essa abertura de modo geral, podemos iniciar a execução para entrega de coisa. É o próximo item. O que nós vamos ver? Em primeiro lugar, item 1.A, nós veremos a execução para entrega de coisa por título extrajudicial. Então, execução para entrega de coisa por título executivo extrajudicial, que significa dizer é o processo de execução. É o procedimento do processo de execução. Onde é que se encontra regulamentado esse 806 da execução para entrega de coisa, seção primeira, entrega de coisa certa. Então, nós vamos diferenciar quando a entrega de coisa é certa ou incerta, mas isso é rápido. Vamos lá. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para em 15 dias satisfazer a obrigação. Então, olha só. Primeira consideração. O procedimento que nós vamos estabelecer para o título executivo extrajudicial, ele é um procedimento meio que padronizado. Nas 3 primeiras obrigações. Na obrigação de entrega de coisa, na obrigação de fazer e na obrigação de não fazer. De modo que o que nós vamos ver aqui na aula de hoje e na próxima aula é muito próximo. O procedimento é muito igual. Então eu vou botar aqui um esqueleto a respeito de como é que é esse procedimento e a gente analisa de modo detalhado o que tem de diferente em cada um deles. Então, assim, na aula de hoje nós vamos perder um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque vimos conceitos gerais, preparamos o terreno relacionado ao que aplica um ao outro e vamos delimitar esse procedimento padronizado. Na próxima aula, então hoje nós vamos ver só o procedimento para entrega de coisa, provavelmente. Na próxima aula nós veremos 4 procedimentos. A obrigação de fazer e a obrigação de não fazer por título judicial e extrajudicial, porque já vai estar a base montada. Então é aquela ideia, dar um passo atrás para dar 2 na frente. Trabalhar melhor para trabalhar menos. Então vamos entender bem esse procedimento para que nós possamos passar mais rápido nos outros, porque eles são iguais. A gente vai centrar só no que é diferente. Então vamos lá.
procedimento para entrega de coisa por título extrajudicial, o processo de execução. Esqueçam esse 806. Só botei ali para que os senhores vejam. Então, ele está regulamentado no artigo 806 ao artigo 813. A entrega de coisa, tá? Só queria mostrar para vocês que está ali da execução para entrega de coisa e ele vai regulamentar para vocês. O que ele vai falar, os dispositivos todos, que eu não vou aqui ficar lendo todos os dispositivos do código. Eu vou resumir para vocês. O que os dispositivos estão dizendo, nós vamos destacar só o que é mais importante, está reproduzido nesses atos que eu vou mandar para você. Então aí, presta atenção aí. Primeiro lugar, primeiro ato do procedimento. O procedimento não é a sequência de atos? Então o primeiro ato é esse aí. Como não poderia deixar de ser, o processo deve ser iniciado por uma petição inicial. Tá aí, petição inicial. A petição inicial tem o requisito indispensável, que nós já analisamos. Título executivo extrajudicial. Vejam a esse respeito o artigo 798. Não tem maiores considerações a fazer aqui. A petição inicial é o ato que dá início ao procedimento. Vejam lá o artigo 2º do CPC, que é o que trata da inércia da jurisdição. Lembrem-se que estamos diante de um processo que não existia fase cognitiva prévia. Então, o primeiro ato é a petição inicial. E lá o 300 tem que observar os requisitos de modo geral do artigo 319. E o 320 fala de documento indispensável. O título executivo extrajudicial é uma espécie de, portanto, de documento indispensável. Sem ele não pode avançar. Nós já falamos largamente sobre isso. Princípio da formalidade. Ok? Ok. Segundo ato do procedimento. O devedor vai ser citado. Então, citação do executado para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias sob pena de multa. Então tá aí. Esse é o segundo momento do procedimento. E é especialmente o primeiro momento vai ser igual em todos os procedimentos. Tipo, petição inicial mais título executivo extrajudicial, artigo 798, princípio da formalidade. Eu só vou repetir isso aí, só copiar e colar. Isso aí que vai ser igual. O segundo vai ser praticamente igual em tudo. Só vai mudar ali. Vai ser citação do executado para cumprir a obrigação. Qual vai ser? Eu não botei ali entre. Eu queria ter colocado assim, ó. Comi mosca. Citação do executado para cumprir a obrigação. Entre parênteses. Entregar a coisa no prazo de 15 dias sob pena de multa. Então aqui, ó. É assim que eu quero fazer. Vejam aí. É que não tem como apagar, senão eu apagava aquele que foi. Tem como? Será que eu consigo apagar? Ah, não, acho que tem sim. Ah, maravilha. Não tem no outro lá. Aqui tem. Então, ó, vejam agora aí, ó. Eu quero que fique assim. Citação do executado para cumprir a obrigação. Vai ser assim todos. O executado sempre é citado para cumprir a obrigação. E nesse caso, qual que é? Está entre parênteses. Entrega de coisa. No prazo de... O prazo vai variar. Na obrigação de entrega de coisa, de fazer, de não fazer, o prazo varia. Na verdade, os 3 prazos são diferentes. Não tem nenhum prazo igual. Nos 4 procedimentos, por processo de execução, são 4 prazos diferentes. Um é 15 dias, o outro é 15 dias ou no prazo previsto no contrato, o outro é no prazo previsto no título, contrato não, no título, o terceiro é no prazo previsto no título e o quarto é 3 dias. Então vai sempre, aquele parênteses dos dias vão sempre mudar. Sob pena de multa, fica igual. Então vamos destrinchar esse segundo ato do procedimento que eu separei para falar com os senhores aí. Primeiro lugar, citação. E é aquilo que eu estou dizendo. A gente entendendo bem aqui, no próximo não tem que explicar tudo isso de novo. É só tocar o barco. Vejam, por que nós temos que ter citação? Porque o processo acabou de começar. Nós estamos diante de um processo que está no início. Até então só teve uma comunicação do juiz com o autor. O que nós precisamos para ter
para completar a relação processual. Vejam, artigo 238. Citação é o ato pelo qual... citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. No nosso caso, é o executado. Citação é o ato pelo qual se convoca o executado na marra. Ele é convocado igual para ir para o serviço militar, para a guerra. Tem que ir, ponto final. É uma imposição. Mesma coisa é o executado, é o réu, o sujeito passivo. Não participa porque quer. Participa porque a lei está mandando. Então, o cara foi citado, ele vai ter que participar. Para se defender ou ficar inerte, aí é problema dele. Mas a lei cumpriu o papel dela para assegurar o contraditório. Então, por que ele é citado? Porque estamos diante de uma nova relação processual. Muito diferente, portanto, do cumprimento de sentença. Porque no cumprimento de sentença ele não vai ser citado, ele vai ser intimado. Salvo o 515, parágrafo 1º, que nós tanto falamos aqui. Então, o que nós temos que mais ver aqui é a distinção de um procedimento para o outro, dentro da mesma categoria, e um procedimento para o outro de outra categoria. O que eu quis dizer com isso? O que tem de diferente no cumprimento de sentença para o processo de execução? Veja, num é citado, no outro é intimado. E o que tem diferente nos próprios processos de execução, quando a obrigação é de entrega de coisa, é de fazer, é de não fazer, é de pagar a quantia. Nós vamos sofrer um pouquinho aqui, eu imagino, porque vamos ficar sem um quadro branco. O quadro branco é bom nessa hora que você bota a seta. Eu boto assim, ato 1, seta, ato 2, seta, papapá. Tem um quadro esquemático, vamos assim dizer. Fica um pouco melhor de visualizar. Aqui vai ter que ser por esse 1 ponto, 2 pontos e toca o barco. Então, item 2 do procedimento. Citação do executado. Já vimos o porquê que ele é citado. Ok? Para que ele possa exercer o contraditório para o devido processo legal, porque estamos diante de uma nova relação processual, processo autônomo, e ele tem que integrar essa relação. Artigo 238. Isso vai permanecer igual. Eu não vou perder esse tempo todo nos outros procedimentos. Eu vou falar citação do executado, conforme nós vimos lá, é para ele participar, artigo 238, relação nova, ponto final. Então vamos lá. Sigo. Citação do executado para cumprir a obrigação. Quero destacar essa parte. Para cumprir a obrigação. Veja, o réu, o sujeito passivo, ele não é citado para se defender, não é? Não é citado para se defender. Ele é citado para cumprir a obrigação. Daqui nós extraímos, lembra que nós distinguimos uma natureza abstrata da cognição e a natureza concreta da execução? A execução não se desenvolve para o interesse do credor. A finalidade da execução não é a satisfação da obrigação, o que nós ficamos aí bastante tempo analisando em sala de aula, quando ainda era encontro presencial. Pois bem, então a principal forma de se afirmar que a execução é concreta, é pé na porta, é agressiva, é porque já começa logo chamando o cara para entregar a coisa. Aí você vai perguntar assim, mas não tem direito de defesa? Nós não vimos? Tem, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui, o prazo até... Veja, ele pode se defender? Há direito de defesa? A resposta é inegavelmente, sim. Nesse caso aqui, ele vai se defender como? Embargos à execução. Agora, me diz uma coisa aqui. O prazo é o mesmo? 15 dias para ele embargar a execução, contado da juntada aos autos. E aqui, é 15 dias contado do recebimento. Então, inegavelmente, o prazo para ele cumprir a obrigação sempre terminante. Isso fica mais claro ainda na obrigação de pagar, porque lá o prazo é de 3 dias para pagar. E o mesmo 15 dias para embargar, porque o prazo para embargar são sempre 15 dias, contados da juntada aos autos. E o prazo para o cara pagar, para cumprir a obrigação? 3 dias, contados do recebimento. Então, o oficial vai certificar, a carta vai dizer quando que foi cumprida a citação. E ele vai ter o prazo, nesse caso, de 15 dias. Mas em que pese ser 15 dias de um lado, 15 dias do outro, nem sempre vai dar igual. Não vai dar igual. Por quê? Porque a lógica da execução é de concretude. No procedimento executivo, a lógica é assim, ó. O procedimento se desenvolve para a satisfação da execução, é isso que todos nós queremos,
e o réu e o executado até pode, se quiser, se defender. Veja, o executado pode deixar de cumprir a obrigação para ele só se defender? Veja, poder até pode, mas é por conta e risco dele. Por quê? Porque os atos constritivos e executivos não se suspendem com o oferecimento da defesa. Falamos isso quando do estudo dos embargos à execução. A suspensão não é automática. Então, quando surge o prazo para ele se defender, na maioria dos casos já até acabou o prazo para ele cumprir a obrigação. De modo que, olha a parte final, está incidindo multa. Porque o juiz, quando determinar a citação, lá no despacho preliminar positivo, ele já pode impor multa. Multa, que é uma medida coercitiva, para forçar o camarada a cumprir. Então você imagina que o camarada não vai cumprir a obrigação porque ele vai se defender. E aí o juiz impôs multa diária de R$1.000. O juiz julga os embargos 180 dias depois, 6 meses. É muito ruim de pensar isso? Não, tá até bom demais. O que acontece nesse caso? Depois, o Estado vai agredir o patrimônio dele, em primeiro lugar, para cumprir a obrigação. Segundo lugar, para ele pagar multa, porque ele descumpriu por conta e risco dele. Então, das duas, uma. Ou você cumpre a obrigação, que é o que o Estado quer, ou você tem que estar muito seguro da sua matéria de defesa, de modo que você não venha a pretender se defender de modo procrastinatório. Essa é a ideia da lei. É a ideia do sistema jurídico. Nem sempre dá certo. A gente sabe que na prática dá para se fazer de tudo aí. Se você bater no STJ, ele abaixa a multa coercitiva, aí, enfim, é uma questão eminentemente prática do foro. Tá? Mas o sistema jurídico é estruturado nessa lógica que eu estou passando para os senhores. Então, item 2. Citação do executado para quê? Veja, não é para se defender. Ele é citado para cumprir a obrigação. Acho que o artigo 806 está aí ainda. Ó, 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa constante de título extrajudicial será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Ele até pode se defender. A lógica aqui é outra. Concretude. Item 2. Citação do executado para cumprir a obrigação, entrega de coisa, nesse caso que nós estamos vendo, no prazo de 15 dias. Esse no prazo de, eu quero destacar aqui, mas eu já falei. O procedimento ele é básico, ele é essa estrutura, mas o que está entre parênteses varia. Então vai variar o tipo de obrigação, eu botei lá em cima, entregar coisa, que nós estamos vendo entregar coisa. No próximo que eu vou fazer, vou copiar e colar aquilo ali, e vou trocar o entregar coisa por fazer. Depois eu vou trocar por não fazer. E por último vou trocar por pagar. Só isso que muda. Mas o camarada é sempre citado para cumprir a obrigação. E ele vai ter que cumprir a obrigação num prazo. E o prazo também muda. O prazo aqui é de 15 dias. Tem um segundo tipo de prazo que é ou 15 dias ou no prazo constante do título. Ou seja, se não tiver no título, 15 dias. Se tiver no título, prevalece o título. A terceira espécie de não fazer é no prazo constante do título. Eu vou explicar aos senhores o porquê que a lei não prevê prazo. E o quarto procedimento de processo de execução é a obrigação de pagar. O prazo vai ser de 3 dias. Então saibam que são 4 procedimentos distintos, com uma estrutura básica igual, mas são 4 prazos distintos. Adivinha onde que o examinador vai te enrolar? Ou vai tentar te enrolar? Essa aqui é a banana certa. Ou você entende, ou você decora. Porque fora isso é muita cagada se acertar. O prazo muda. O legislador achou por bem fixar um prazo na entrega de coisa, porque isso é meio que padronizado. Entrega de coisa, tem veículo, meios de transporte, isso é padronizado. Lá na obrigação de fazer, nós vamos ver que muda. Por quê? Porque tem fazeres e fazeres, né? Então, a obrigação de fazer. Por que tem uma preponderância pelo que está no título? Então, ou é 15 dias ou o que está no título. Prazo fixado pelo juiz ou o que está no título. Por quê? Porque a obrigação de fazer pode ser a obrigação de pintar uma parede ou, como eu disse, pintar o Maracanã. Então, se as partes ajustaram no título, que vai ser o prazo X, prevalência ao prazo dela. Caso contrário, o legislador não se sentiu por bem lá, no outro prazo lá, estabelecer qual é o prazo. Porque depende qual é a obrigação de fazer. Ok? Então é isso.
Continua, citação do executado para cumprir a obrigação, entrega de coisa, no prazo de 15 dias, por final, sob pena de multa. O que é esse sob pena de multa? Qual é a finalidade da multa? Aliás, uma outra consideração, outra janela, outra observação. Nós vamos falar da multa em diversas passagens aqui. Mas nós vamos analisar a multa de uma vez só. Vamos falando da multa. E aí, quando a gente acabar esses procedimentos, que são os não pecuniários, e todos eles fixam multa, a gente, antes de entrar no processo de execução da obrigação de pagar a quantia, porque aí vai incluir a multa. Então, antes a gente analisa a multa lá tudo de uma vez, tá? Não vou me ocupar agora da regulamentação da multa de modo geral, tá? Eu vou só dizer qual é a função dela. A função dela é fazer surgir na mente do executado que vale mais a pena agir na moral, pagar, ficar no sapatinho. Porque se ele não tiver com razão nos seus embargos, e se ele não compensa para ele ganhar tempo. Porque o tempo que ele ganhar, na verdade, ele está perdendo, porque está incidindo multa. A multa é, portanto, uma medida coercitiva ou execução indireta. Falaremos mais da multa no momento próprio. Mas a lei quis justamente, meu camarada, seguinte, você entrega a coisa aí em 15 dias. Se você não entregar em 15 dias, cada dia que passar vai incidir R$1.000, R$5.000, R$10.000, depende da coisa. O medicamento pro cara tá no risco de morrer, o juiz põe uma multa diária de R$100.000. Multa por hora. A multa pode ser variada, pode ter variação de acordo com o caso concreto. E valor também. Muda o valor e muda a periodicidade de acordo com o caso concreto. Para quê? Para quando o executado pegar a determinação, falar assim, pô, vou cumprir em 15 dias. Vou deixar passar do 15º dia, não. Porque não compensa. O crime não compensa. Essa é a finalidade da multa. Tá visto aí? Então esse item segundo tem essa lógica que é padronizada. Ok? Terceiro ato do procedimento. Terceira fase. O cara já foi citado para cumprir a obrigação. Vimos? Concretude da execução. Então aqui no terceiro ato, depende da postura do executado. Fosse no quadro, eu ia botar seta para cima, seta para baixo. Aqui vamos falar. Depende da postura do executado. Item 3.1. Cumprida a obrigação. Cumprida a obrigação. No nosso caso aqui, entre parênteses, entrega de coisa. Qual vai ser a consequência? Igual extinção do processo. Cumprida a obrigação, sendo entregue a coisa, será lavrado termo específico e considerado satisfeita a obrigação. Olha o 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerado satisfeita a obrigação. A execução não serve para satisfazer? Então, olha, prosseguindo-se a execução para pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízo, se houver, se for o caso. É uma questão de indenizatório, vamos assim dizer. Uma análise paralela. Tá? Mas ele entregou, cumpriu ali o aspecto da obrigação de entregar coisa, acabou o processo. Extinção do processo. 3.1. 3.2. Descumprida a obrigação, ou seja, inadimplemento, 15 dias para entregar, o cara não entregou, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Ah, Rafael, bom para você, né, pô? Ah, Rafael tá colocando. Esse esquema de escrever no computador é até melhor do que no quadro. O caderno já tá pronto. Porque aí você não tem que ficar na munheca, né? Você só vai ali no Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, moleque. Tá bom. Show de bola. Bem melhor. Então, vamos lá. Item 3.2. Descumprida a obrigação, o que vai acontecer? Como é que eu posso botar aqui? 3.2.a. Primeira hipótese. O que vai acontecer? Primeira consequência. Incidência da multa
fixada no despacho inicial. Vejam o 806, parágrafo 1º do CPC. 806, parágrafo 1º. Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito à alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Falaremos sobre isso tudo na análise da multa. Só a título de curiosidade, e sempre recordando que nós vamos perder um tempo maior agora, para depois ganhar lá na próxima aula, provavelmente. A multa está nesse contexto aqui também, do 139, inciso 4º. Incumbe ao juiz, o 139 trata dos poderes do juiz, né? Os senhores sabem bem disso. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Esse inciso 4 é mais específico para o cumprimento de sentença, mas serve aqui também porque o juiz mandou o cara cumprir. Aplicando a lei, o juiz determinou a entrega da coisa. Essa decisão do juiz tem que ser cumprida, tá? Bom, então tá ali. 3.2.a, incidência de multa. Uma outra consequência, 3.2.b, é a expedição de mandado de busca e apreensão, em se tratando de coisa móvel, que você vai buscar e apreender aquilo que pode se locomover, evidentemente, ou mandado de imissão na posse, em se tratando de coisa imóvel. Vejam o que está aí mastigadinho para os senhores. 806, parágrafo 2º. 806, parágrafo 2º. Do mandado de citação constará ordem para emissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado. O processo nem volta para o juiz. O juiz, lá no despacho preliminar, já falou assim, ó, é o seguinte, 15 dias para pagar. Pagar no sentido de cumprir a obrigação, né? 15 dias para cumprir a obrigação de entrega de coisa. Se não cumprir, estou botando multa, R$1.000 por dia. E digo mais, se não cumprir, senhor oficial de justiça, pode confeccionar, cartório, confecciona o mandado, manda para o oficial para cumprir imediatamente. Não tem que voltar para mim, não. O juiz então já decide, é tudo padronizado, para tentar trazer efetividade. Ok? Ok. Sendo obtida a coisa, igual extinção da obrigação. Extinção da obrigação e, entre parênteses, da execução. Por que entre parênteses da execução? Porque vai depender aqui de quando foi que você conseguiu pegar a coisa. Porque o réu não cumpriu voluntariamente, né? O réu cumpre voluntariamente na hipótese 3.2.a, não foi isso? Não, 3. Nem sei, mas 3.2.1. Isso, não, 3.1. 3.1, a primeira hipótese seria a setinha para cima no quadro, ele cumpriu a obrigação, voluntariamente. Aí, acabou o processo. Aqui, vai depender do caso. É uma análise casuística. Você imagina, o juiz não impôs multa diária nenhuma. Ou o juiz impôs multa mensal. E o oficial foi lá e buscou 15 dias, começa a contar um mês depois de 15 dias. O oficial buscou no 10º dia. E conseguiu pegar de boa e tal. Não vai incidir a multa. Então vai depender aqui do caso, a extinção da execução. Vou tentar escrever. A extinção da execução do processo depende da análise
quanto à incidência de multa. Porque quando incide multa, é um valor X. E esse valor X também pode ser pago pelo executado. Então o cara foi lá e pegou, incidiu multa de 50 mil reais. O executado foi lá e pagou. Só que isso dificilmente acontece. Porque se ele tivesse a boa vontade, ele não deixaria nem incidir a multa. Então pode ser que o oficial vá lá e pegue a coisa, mas ainda tem a multa. Se tiver multa pendente, havendo multa pendente, o que vai acontecer? Processo prossegue. Pressa é uma merda. Prossegue pelo procedimento de pagar quantia. De pagamento de quantia. Porque aí tendo multa pendente, a multa de 50 mil reais pendente, vai para o exequente. O exequente quer embolsar aquelas 50 mil reais também, porque ele tinha direito a receber o negócio no prazo X. Ele recebeu 3 meses depois. Recebeu. A obrigação de entrega de coisa, essa obrigação está extinta. Mas e a obrigação de receber a multa? Não, essa não está extinta. Nós veremos que a multa vai para o bolso do exequente. Bom, se não está extinto, o que ele tem que fazer? Continuar com o processo. Só que nós não vamos analisar aqui agora. Por quê? Porque vai haver uma conversão de procedimento. O procedimento vai se tornar de pagar quantia. E nós veremos lá no de pagar quantia. O máximo que vocês vão ter que fazer é linkar o caderno, a folha do Word, como o Rafael adiantou aí, de um ponto com o outro. Coloca um parêntese aí. Procedimento de pagar quantia que nós veremos na aula própria. Procedimento de pagar quantia. Ok? Agora, o que acontece se expedido o mandado de busca e apreensão não consegue pegar? Aí a obrigação de entrega de coisa não foi cumprida. O que acontece? O processo continua. Continua fazendo o quê? Tentando achar coisa. E aí, expede outro mandado. O Estado vai ter que ir atrás da coisa. Estamos de acordo? Porque o processo, a regra é só acabar, lembra do princípio de desfecho único? Com a satisfação. Então, enquanto o processo estiver ativo, e aqui não tem penhora, né? Então o processo aqui tem que avançar. Tem que ir atrás da coisa. Agora, no Código de 73, tinha uma tal de uma conversão automática. Conversão da obrigação de entrega de coisa na obrigação de pagar quantia. No Código de 73, os juízes faziam isso automaticamente. Tipo assim, já cansei de procurar coisa, não achei, agora, exequente, eu vou te dar dinheiro. O cara falou, não, mas a tutela jurisdicional tem que ser adequada, não tem? Adequação da tutela jurisdicional. O que é a adequação? É você entregar pro cara, o cara pediu. Enquanto o cara quiser buscar aquele carro, vamos buscar o carro. Então agora mudou. Nós continuamos tendo a possibilidade de conversão, mas a conversão virou a última ratio. A conversão da obrigação de entrega de coisa, de fazer, de não fazer, em obrigação de pagar, ela continua existindo, só que ela não pode se dar automaticamente pelo juiz, ela depende de requerimento. Então, conversão da obrigação, aqui nós estamos vendo, de entrega de coisa, em obrigação de pagar quantia. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas quando que isso se dá? Primeira hipótese, a requerimento do credor. Quando que o credor vai requerer e por que ele vai requerer? Análise casuística. Pouco importa. O credor pode falar, excelência, enchi o saco, agora que eu não quero essa porra desse carro sou eu. Converte isso aí em dinheiro. Vai se calcular, vai ter uma liquidação incidente, né? Você tinha direito a receber um carro, valor de mercado, 50 mil, recebe 50 mil, que vai substituir o carro. Se incidir multa, é outro valor que vai se somando, né? Aí o cara vai ter que pagar custas, ter honorário de advogado. São várias verbas que se somam. Aqui nós vamos converter a entrega do carro no valor de mercado do carro. E estamos vendo nessa primeira hipótese porque o credor pediu. Por que o credor pediu? Porque ele encheu o saco, pô. Não tem que dar satisfação para o juiz. É um direito potestativo do exequente. Segunda hipótese, que não é incomum. Não é porque o credor desistiu. É porque não existe mais a coisa. É por perecimento. Perecimento da coisa.
A obrigação é de entrega do carro. O cara não cumpre voluntariamente. Consequência, vai incidir multa se tiver sido fixada. E vai oficial lá com mandado de busca e apreensão atrás do carro. Aí chega lá no carro e fala assim, cadê o carro? O cara assim, não existe mais não, DPT. Não entreguei, não vou entregar, quero que se exploda. O carro não existe mais, deu PT. Tá aqui, ó. Registro de que foi perda total no carro. Não vou nunca entregar o carro. Vai continuar com esse processo para entrega do carro, por quê? Se é a coisa certa, veja, estamos vendo o procedimento de coisa certa. Precisa, é aquele carro, aquele chassi. Bom, então aí não pode mais. Então vamos converter isto em valor. Isso está previsto no artigo 809. É o 809? Acho que é. Deixa eu ver. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando a coisa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. Então, quando não é possível pegar a coisa, chegar até a coisa, é possível então a conversão a requerimento do credor em obrigação de pagar a quantia. Nesses casos, nós teremos uma liquidação incidental. O senhor se lembra o que é liquidação? Tornar líquida a obrigação? É a definição do valor. Então, nessa hipótese de conversão da obrigação... Acho que tem alguém com o microfone ativado aí. Na hipótese de conversão da obrigação, não vou ficar escrevendo o tempo todo, né? Obrigação de entrega de coisa na obrigação de pagar, nós teremos uma liquidação incidente. Por quê? Porque no curso do processo, nós vamos liquidar. Liquidar é o quê? Transformar em valor. Vamos definir. Liquidação significa definição do valor. Vamos ver qual é o valor daquele carro. O cara não vai ter mais que entregar o carro, agora vai ter que entregar a quantia correspondente ao valor do carro. Ok? Ok. 8,49, tá filé. Falta ver agora o que? Esse é o procedimento da obrigação de entrega de coisa certa. Lá no 806 começa falando obrigação de coisa certa. Só que a coisa pode ser também incerta. Sendo a coisa incerta é aquela que o Código Civil define como determinada pelo gênero e pela quantidade, não é isso? Então, sei lá, obrigação de entrega de um carro. Gênero, carro, quantidade. Gênero, carro. Carro da Citroën. Só que, porra, você vai no pátio da Citroën, tem vários. Obrigação de entregar 5 celulares. Bom, gênero. Celulares. Não é tijolo. Celular. Tá. Quantidade, 5. Tá, mas quais celulares? Obrigação de entregar um cachorro do canil. Pô, mas qual cachorro? Então, aqui a grande questão na coisa incerta é que há uma variação na qualidade. Há uma variação na qualidade. Então, definir a grande questão aqui é a definição de quem vai escolher. Quando a coisa é incerta, ela tem que ser transformada, deve ser transformada em coisa certa. Ok? Como é que nós vamos definir? Como é que nós vamos transformar a coisa incerta em coisa certa? Quem compete a escolha? Então, a quem compete a escolha? A quem compete a escolha? O Código Civil diz 200 e qualquer coisa ao devedor. Em regra, ao devedor. Só que nós estamos vendo aqui uma execução que é lastreada em um título executivo extrajudicial, que pode ter sido formado entre as partes. Então vai prevalecer o quê? Pacta sunt servanda. Então, a quem compete a escolha? Primeiro lugar, primeira análise tem que fazer título executivo extrajudicial. E aí depois, omisso o título executivo extrajudicial igual devedor executado. Aí sim. Então aí já vimos a quem compete a escolha. Isso está no artigo 811 da seção segunda da entrega de
coisa incerta. Artigo 811 está aí, ó, da entrega de coisa incerta. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o que significa isso? Acabei de falar. É a definição do Código Civil para coisa incerta, porque vai variar a qualidade. Tem a definição do gênero e da quantidade, não da qualidade. Podia falar, né, quando varia a qualidade, mas eles preferiram falar pela omissão. O executado será citado para entregá-la, individualizada. Ué, mas é sempre o executado? Não, é se não tiver no título, né? Se lhe couber a escolha. Quando que vai lhe... Então, quanto que cabe ao executado a escolha? Executado escolher. Quando que o executado vai escolher? Primeira hipótese. Quando tiver no título executivo extrajudicial que compete a ele. Ou segunda hipótese, no caso de silêncio do título executivo extrajudicial. Então, qual é a hipótese que nós temos do credor escolher? Qual é a hipótese que nós temos do exequente escolher? Ele só tem a opção de estar no título executivo extrajudicial. É assim que é. Até agora nós vimos a análise do quem. A quem compete a escolha. Agora falta tratar o quê? Falta tratar do como que se dá a escolha. O 811 já adiantou. Quando a escolha competir ao executado, ao devedor, ele vai ser citado para entregar a coisa. Então ele vai escolher no ato de entrega. Então, como que se escolhe? Como que se escolhe? Botando aí. Esse como que se escolhe é chamado de um procedimento de individualização da coisa ou concentração da coisa. Individualização ou concentração da coisa. Quem vai individualizar? Quem vai concentrar? Quem vai escolher? Quem vai escolher é o exequente, se tiver no título extrajudicial, ou o executado, se tiver no título extrajudicial ou no silêncio dele. E como é que se escolhe, como que se individualiza? É mole também. O exequente escolhe na petição inicial. E o executado escolhe na entrega. E o executado escolhe na entrega. Uma outra forma da gente falar isso aqui, que resume todas essas duas aí, é o seguinte. Quer ver? A concentração da coisa segue a eventualidade. Porra, o que é eventualidade? O que significa eventualidade no processo civil? Lembra da eventualidade lá na contestação? Artigo 336. Incumbe também ao réu a alegar todas as matérias de defesa. Isso é princípio da eventualidade na contestação. O que é eventualidade? No processo civil, eventualidade significa que incumbe a parte apresentar toda a sua matéria, todas as suas alegações, na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. Qual é a primeira oportunidade que o autor fala nos autos? Petição inicial. Qual é a primeira oportunidade que o réu fala nos autos? Em geral, lá na tutela cognitiva, na contestação. E aqui na execução, ele é citado para quê? Ele é citado para entregar. Então a eventualidade em relação ao executado é pela entrega da coisa. Então a concentração se dá pela eventualidade. Dito de uma outra forma, as partes entregam, as partes escolhem na primeira oportunidade que tiverem para falar nos autos. Qual é a primeira oportunidade do autor? Petição inicial. Primeira oportunidade do executado na entrega da coisa. É o que está resumido aí. Para acabar. E se competir a um e o um não fizer? Então, tá lá escrito, é o exequente que vai escolher, é o credor. Mas veio a petição inicial e o advogado comeu mosca e não escolheu. É o executado que vai escolher. Aí o cara fez a petição inicial, ele foi intimado, ele foi citado para entregar a coisa que ele ia escolher e ele deixou passar o prazo. O que acontece? Quando compete a um e esse um não cumpre, passa para o outro. Quando compete a qualquer das partes e ela não cumpre, passa para o outro.
Mas não é um jogo de ping-pong eterno. É um jogo de ping-pong que para a bola voltando para o exequente. Como é que eu posso dizer isso? Compete ao exequente escolher. Como que ele escolhe? Na petição inicial. Ele não escolheu. Passou para quem? Passou para o executado. Como é que o executado escolhe? Não adianta peticionar, quero escolher esse, deixa eu entregar esse. Não, é entregando. A execução é concreta. Então, competir ao exequente, ele não concretizou, ele não individualizou a coisa incerta, transformando em certa, na petição inicial. Passa a bola para o executado. E como que o executado individualiza? Entregando a coisa. Basta entregar. Então, tu tem uma loja de celular, a obrigação é de entregar 50 celulares. O cara veio te executar, mas ele não escolheu. É só 50 celulares. O que você faz? Entrega 50 tijolões. Pode fazer isso? Pode entregar o pior? Não. Tem um artigo lá do Código Civil, aí é direito material. Tem um artigo lá do Código Civil, 240 qualquer coisa, que diz o seguinte: na satisfação da obrigação incerta, a parte não pode escolher a melhor, nem pode ser coagida a receber a pior. Então tem essa regra aí. Mas você entrega o segundo pior. Aí você vai lá e entrega os 50 celulares do segundo pior. Pode? Pode. E o autor vai reclamar de quê? Vai deixar de ser burro. Tinha que concretizar ele, escolhendo, não escolheu. Mas eu falei que a bola para voltando pro exequente, não é? Então volta. O exequente deveria escolher na petição inicial. Não escolheu. A bola passa para o executado. Como é que o executado escolhe? Entregando. Mas ele não entregou. E aí, fazer o quê? Fazer o que a bola volta para o exequente e o processo fica parado. Não tem o que fazer. Porque lembra que nós só podemos ter execução por título extrajudicial se for perfeitamente possível identificar, o juiz identificar a coisa, o objeto. Aqui o juiz não sabe o que fazer. O juiz vai fazer o que nessa hipótese? Vai ficar parado, esperando o autor se mexer. Porque enquanto o autor não delimitar qual é o objeto da prestação, qual é o objeto da tutela executiva, o juiz nem sabe o que fazer. O juiz vai mandar buscar o quê? A coisa é incerta. Então, nesse caso, competia ao exequente, passou para o executado, voltou para o exequente, o processo fica parado. Ok? Ok. E quando compete ao executado? Se compete ao executado, na petição inicial, que ele não pode trazer, porque não compete a ele. Aí o executado tá com a bola para começar o jogo. Como é que ele escolhe? Concretizando, entregando. Ele entrega, mole. Mas ele não entregou. O que faz? A bola volta. Volta não. A bola nunca foi do exequente nesse caso. A bola tá com o executado. Ele tem que entregar a coisa. Ele não entregou. O que acontece? A bola vai pro exequente. E aí? E aí que o processo fica parado. Sempre que a bola vai a primeira vez ou volta, quando a bola vai em direção ao exequente, acabou. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer porque o processo só pode andar quando ele delimitar. E é bom que ele faça rápido. Artigo 485, inciso 3º, o processo pode ser extinto quando a providência couber exclusivamente ao autor e ele em 30 dias der causa ao abandono do processo. Vê se não é mais ou menos isso. 485. Essa é uma hipótese de aplicação do 485, inciso 3º, extinção do processo por abandono do autor. 485. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 3º, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Nesse caso, incumbe ao autor. A bola está com ele, tem que definir o que quer que seja feito. Ok? Para quem está com um caso desse no escritório, está desesperado, que vai acabar com o processo, fiquem tranquilos, só porque eu mencionei isso, olha o parágrafo 2º. Então, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. 485, parágrafo 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos 2º e 3º, o nosso caso aqui, o que interessa é o inciso 3º. É o que nós estamos vendo. A parte será intimada pessoalmente. O exequente é intimado pessoalmente para dar andamento em 5 dias, sob pena de extinção. Ok? Ok. Está visto, muito bem delimitado. Já vamos ganhar um tempo tremendo na próxima aula. O procedimento do processo de execução. Aqui tem coisa certa e coisa incerta. Em todas as obrigações tem essa graçola aí do direito material. A obrigação de fazer pode ser fungível ou infungível e por aí vai. Nós veremos essa variação. Tá visto.
Yara, esse aí que você colocou é o cumprimento de sentença, tá? Não é do que nós estamos vendo aqui, não. Tá tudo lá no 811. No 811 e 812 e 813. No que nós acabamos de ver o processo de execução, tá? Esse que você botou, ele tá todo errado, não. Só é de outro procedimento. É que nós vamos começar agora. Procedimento do cumprimento de sentença, fase executiva do processo sincrético, tá? Então vamos a ele. Agora é a obrigação de entrega de coisa por título executivo judicial, cumprimento de sentença. Eu não vou escrever que é a fase executiva do processo sincrético, aí também estão querendo demais. Primeira consideração, item 1. O procedimento, vou escrever impulso oficial. O processo começa por impulso oficial, artigo 513, parágrafo 1º do CPC, a contrário senso. Lembrem-se, por isso que eu falei disso lá atrás. O 513, parágrafo 1º, diz que o cumprimento de sentença das obrigações de pagar quantia depende de requerimento. A contrário senso. O que significa isso? Que é que não for obrigação pecuniária, começa de ofício. Item 2, segundo ato do procedimento. Intimação do devedor, aquele que foi sucumbente. Lembre-se que aqui nós temos uma sentença, né? Teve a fase cognitiva, teve uma sentença lato sensu, né? Um dos títulos executivos judiciais qualquer lá. Intimação do devedor para cumprir a sentença. Sobre essa intimação do devedor, lembrem-se do que nós vimos lá as considerações introdutórias, parágrafo 2º do 513. A execução não começa a contar o prazo sem a intimação do devedor. O que nós temos para falar aqui? É intimação, não é citação. Por quê? Em regra, né? Então, intimação do executado, vou botar salvo nas hipóteses do artigo 515, parágrafo 1º do CPC. Então, sentença penal condenatória, sentença arbitral, decisão interlocutória estrangeira, sentença estrangeira, aí vai ser a citação. Vou até complementar aqui. Salvo. Estou botando tudo muito mastigadinho para vocês também. Pelo amor de Deus. Salvo, será citação. Vou apagar esse de cima aqui. Descobri que posso apagar, uma maravilha. Excluir. Então, tirando a hipótese do 515, parágrafo 1º, quando teremos citação, a regra é intimação. Por que intimação? Porque quem foi condenado, o devedor, ele já faz parte da relação jurídica processual. Aqui não tem prazo, não? Olha lá, intimação do devedor para cumprir a sentença. O prazo é definido na sentença. E não estava marcado. Foi mal. O prazo e a multa são definidos na sentença. Então, quando começa a fase e tem a intimação, geralmente dizem, intima para cumprir a sentença. E na sentença tem lá o prazo fixado, tem a multa eventualmente incidente. E aí vai acontecer o quê? Já sendo aqui quase 10 e 10. O que nós teremos aqui? É o item 3, né? Item 3. Depende da postura do executado. Item 3.A. Cumprida. Aí vai ser igual para todos. Cumprida a obrigação, igual extinção do processo. Item 3.B. Descumprida a obrigação. O que nós teremos de incidência? Em primeiro lugar, multa, incidência da multa
constante da sentença ou, eventualmente, do despacho que determina a intimação. O juiz pode fixar. Lembra do processo lá, do processo de execução? Ele não fixa no despacho que dá início? Aqui é a mesma coisa. Mas se já tiver, como aquele pratica um ato anterior, que é a sentença, e o que vai ser executado é a sentença, ele pode fixar a multa. O prazo é sempre na sentença. Ele pode fixar a multa ou na própria sentença ou quando dá intimação. Não faz diferença. B, segunda consequência. Mesma coisa. Expedição de mandado. Não sei se vale a pena nem ir lá em cima. Pegar. Deixa eu ver se eu acho rápido. Acho que vale mais a pena eu escrever. Eu peguei aqui. Expedição de mandado. E vai variar. Tá aí. Expedição de mandado, que vai variar se a coisa é móvel ou imóvel. Agora nós temos que... Eu não botei o dispositivo, né? Me perdoe. O cumprimento de sentença da obrigação que reconheça a entrega de coisa, tá só no artigo 538. Tá aí o artigo 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Veja que aqui permanece igual. No entanto, meus amigos, não acaba por aqui. Nós temos outras consequências. Quais são as outras consequências? Então, A, B, agora é C. C. Já encaminhando para o final. C. O juiz pode impor medidas executivas indiretas. Lembra do 139, inciso 4º? Que eu botei mais cedo para vocês aí? O juiz tem que dar o jeito dele de fazer a decisão dele ser cumprida. 536, parágrafo 1º, trata disso. Antes que você diga assim, professor, você falou que era o 538 só. Olha o parágrafo 3º do 538. Aplicam-se ao procedimento previsto nesse artigo, entrega de coisa, no que couber as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. E esse 536 trata justamente da obrigação de fazer ou não fazer, ou seja, obrigação de fazer ou não fazer e entrega de coisa. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. O que mais importa aí? Dentre outras medidas. O juiz pode determinar qualquer medida de natureza subrogatória ou mandamental. Vejam, portanto, o 536, parágrafo 1º, a imposição de medidas executivas indiretas. Isso, como eu já adiantei, vai servir aqui no cumprimento de sentença, tanto na obrigação de entrega de coisa, que estamos vendo, como na de fazer, de não fazer, até na de pagar. Tá? Então, já estamos adiantando. E, por fim, a incidência de litigância. Litigância de má-fé e crime de desobediência. O juiz pode impor uma multa. Deixa eu achar aqui o dispositivo. 536, parágrafo 3º. 536, parágrafo 3º. O juiz está tentando fazer cumprir a obrigação dele. Não faz de jeito nenhum. E não faz por quê? O juiz está fazendo o papel dele, é porque o réu, o executado é ruim mesmo. É o catiço. Agora tem que pensar duas vezes se vai brincar com o juiz. Porque o executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem. Claro que quando tem uma justificativa, tendo justificativa, está justificado. Fazer o quê? É do jogo.
Acontece. Peculiaridades e percalços acontecem com todo mundo. O réu comprovando, estou tentando cumprir, mas estou com esse outro problema, ok. Agora, o cara que caga e anda para o Poder Judiciário, ele vai sofrer as consequências. O juiz vai aplicar a litigância de má-fé, que não se confunde com a multa. A litigância de má-fé é uma outra multa, então é mais uma multa que vai incidir, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Com o Código de 2015, descumprimento injustificado de decisão judicial só porque tu quer apurrinhar, pode ser crime de desobediência. Por que pode ser crime de desobediência? Estamos no juízo civil, meus amigos. Nunca se esqueçam disso. A lei não está falando que o juiz vai condenar o cara no crime. Então o que o juiz civil pode fazer? Qual a esfera de tutela jurisdicional criminal que o juízo civil tem? Nada. Zero. Finito. Então o que ele tem que fazer? Extrair cópias e mandar para o Ministério Público, que é o titular da ação penal, e o Ministério Público vai avaliar se propõe no juízo criminal ou não. Ok? É a obrigação de entrega de coisa que estamos vendo, não é? Aí o Estado está fazendo tudo para cumprir, ou então o réu, o executado, voluntariamente aparece, Sua Excelência, você na sentença me condenou a entregar o carro para o autor. Eu estava até pensando em como fazer isso, estava viabilizando, estava no prazo, mas estou peticionando, ó. Teve uma enchente aqui, acabou o carro. Não existe. E aí vai fazer o quê? Aí incide aqui também a conversão. Conversão em obrigação de pagar, mesma coisa. A requerimento do credor ou por perecimento da coisa, e vai ter uma liquidação incidente para a definição do valor. Ó, 498, 499. Estou falando 499 aqui agora, vou só botar o 498 para a gente encerrar a aula, e o 499, que era aquele contexto do que acho que foi a Yara que trouxe para a gente. O 498 e o 499 dizem respeito à prolação da sentença, está no capítulo da sentença. Da sentença que reconhece a obrigação de entrega de coisa, fazer, não fazer, blá blá blá. Então, na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. É isso. Quando a lei fala tutela específica, é a entrega da própria coisa. É a obrigação do próprio fazer. É a tutela especificamente prevista. O resultado prático equivalente, então temos tutela específica, que é a obrigação in natura. E temos de um outro lado o resultado prático equivalente. Como o próprio nome diz, não é a mesma coisa. É uma outra coisa que seja equivalente. Então o que é o resultado prático equivalente? É quando você não consegue cumprir, aí você tenta uma outra coisa muito parecida, que é o caso da conversão. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível tutela específica ou a obtenção de tutela pelo estado prático equivalente. Aí você não tem como entregar o carro modelo X nem um carro modelo Y, você não tem como chegar a uma tutela específica de entrega de carro, aí você vai converter em perdas e danos, liquidação incidente e vamos para a obrigação de pagar. Ok? É isso. Vimos aí aspectos introdutórios sobre a tutela, o procedimento da tutela executiva, da primeira modalidade, que é a obrigação de entrega de coisa. Na próxima aula, tendo feito esse apanhado de forma minuciosa, provavelmente nós na próxima aula falaremos de 4 procedimentos. Porque dá para falar, é tudo igual. Tá? 2 procedimentos relacionados à obrigação de fazer, 2 relacionados à obrigação de não fazer. Ok? Então é isso, pessoal. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Alguém? Alguma coisa? Não? Boa noite. Obrigado, professor. Valeu, valeu. Valeu, mestre. Valeu, valeu, galera. Boa noite a todos aí. Fiquem com Deus. Vou nessa.